Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco e hoje nós temos a apresentação de mais um seminário da disciplina de Inteligência Artificial. O tema de hoje é uma introdução a redes neurais artificiais, em especial o modelo Backpropagation, feito pelo nosso aluno Arthur Barbosa de Queiroz Bisneto. Então vamos a isso. Muito obrigado. Boa noite, eu vou falar das redes neurais, especificamente com backpropagation. Meu nome é Arthur Barbosa de Queiroz Bisneto, sou aluno da Universidade de Pernambuco, a UPE. Esse trabalho foi feito em Recife, em fevereiro de 2021, para a disciplina de IA, do professor Dr. Rubem Carlos Benante. Antes de começar a falar devidamente da rede neural, eu vou explicar um pouco da história, de onde veio e como se arquitetou. Em 1943, um neurofisiologista e matemático, Mac Kulloch e Walter Pitts, fizeram um trabalho que fizeram analogia, na verdade, de um processo eletrônico com um processo neural. Fez a comparação do neurônio com um processo eletrônico que estava sendo estudado. Foi aí que deu o primeiro passo, a pensar no neurônio fora do campo da biologia. Em 69, Minsky e Papert criaram o Perceptron, que era uma estrutura, entre aspas, era um algoritmo que era capaz de distinguir padrões simples, padrões linearmente separáveis, como, por exemplo, gato de cachorro. E o algoritmo de retropropagação, o backpropagation em si, teve seus passos iniciais pelo Dr. Paul Verbus, na década de 70, na sua tese de doutoramento. Antes de explicar, antes de chegar diretamente no neurônio, vamos só fazer uma comparação do porquê foi feito essa analogia entre o neurônio artificial e o neurônio natural. O neurônio natural, ele recebe impulsos elétricos pelos dendritos. Esses impulsos elétricos chegam através das sinapses, e é onde se faz a propagação desses impulsos, a forma que faz a propagação. No núcleo, ele é processado, ele gera uma resposta, por assim dizer, e é propagada no axônio, que é essa espécie de cauda que ele tem, que o axônio se ramifica em mais dendritos, que vai fazer a propagação desse sinal que ele foi gerado para outros neurônios, fazendo mais sinapses. E foi a partir disso que criaram o primeiro neurônio artificial. Como vocês podem ver, esses P's são as entradas que ele recebe, esses W's são os pesos que cada entrada tem, esse B é como se fosse um agente externo, que é uma constante, que é chamado de bias, por isso a letra B. E o bias tem seu próprio peso também. Então, tudo isso é somado e esse resultado N, como aparece no slide, é a resposta. Essa resposta desse somatório passa por uma função que chamamos de função de ativação e gera esse A, que é a resposta do neurônio. O que acabamos de ver era uma estrutura que é chamada de perceptron, como eu falei anteriormente. Foi o modelo proposto por Minsky e Papert em 69, onde tem as entradas, que são x1, x2, x3, nesse caso específico, os pesos W1, W2, W3, e chegam no Perceptron que há um processamento. Esse processamento é dado com o somatório do produto dos pesos com as entradas. Esse resultado desse somatório é colocado numa função e gera o y,
que é o resultado. O MLP, chamado Multilayer Perceptron, nada mais é do que vários perceptrons em camadas. Como podemos ver, temos o Input Layer, que é a camada das entradas, são os valores que você vai ter, você vai pegar da sua base de dados. O Hidden Layer, que nesse caso está sendo representado apenas por uma camada, mas na verdade o Hidden Layer pode ser diversas camadas. Hidden. Desculpa, Hidden Layer. E quando chega na última camada do Hidden Layer, ele vai para o Output Layer, que é onde vai acontecer o último processamento e a saída. Pronto. Inicialmente, a gente precisa entender algumas coisas para as redes neurais que são importantes antes de você colocar uma rede para funcionar durante o treinamento. Tem que entender o conceito de hiperparâmetros, que são parâmetros de modelos que devem ser definidos antes de treiná-lo. Nesse caso, a gente vai trabalhar posteriormente nessa apresentação com o alfa, que é chamada taxa de aprendizagem, que é um hiperparâmetro que, dependendo do quanto você coloca antes de você começar o treinamento do modelo, você pode ter resultados mais eficazes, menos eficazes, você pode gastar mais processamento, você pode ter um processamento mais sucinto, gastando menos. Então, hiperparâmetros é interessante você saber ou ter uma noção quando for setá-los. O outro é o custo, que é a medição do erro do modelo atual. E para isso a gente usa funções como o BCE, que é o... Eita, agora não fugiu. Binary Cross Entropy, que é entropia binária cruzada, e o MSE, que é o Mean Square Error, que é o erro de média quadrada. E, como falei, isso vai ser a medição do erro. Como assim? Seria tipo, o quanto está longe do modelo atual. Porque quando você vai treinar sua rede neural, você tem a resposta. Então, você vai poder fazer uma comparação. O quanto desse resultado deu para o meu resultado real. E essa comparação, no caso, é o erro, que é a diferença que era para ser do que está sendo entregue pela sua rede e quanto ele realmente deveria ser, no caso dos seus dados. E a gente usa métricas para calcular esse erro, como o MAP e o MSE. Outra coisa interessante é o tratamento de dados. Quando você recebe uma base de dados, nem sempre eles estão completos, nem sempre eles têm exatamente o que o modelo precisa. Você tem que ter a noção de tratar esses dados, ou seja, preencher o que tiver ausente, normalizar, caso precise. A normalização seria como se fosse puxar para valores próximos. Por exemplo, você for usar como na sua base de dados a idade das pessoas, quantas pessoas ganham com a idade, você vai ter dois valores completamente absurdos entre si, que a idade cresce de 1 em 1, e um salário pode crescer de 1.000 em 1.000, 3.000 em 3.000. Então, é interessante a normalização para trazer... Deus te ouça. Estamos tentando. E, além disso, retirar dados desnecessários. Porque nem tudo que chega para você na sua base de dados você vai utilizar. Tem coisas que podem só atrapalhar na hora de você fazer esse modelo. Então, tem que ter noção do que realmente é interessante para você usar como dado. E tem também a divisão entre conjunto de treino e conjunto de teste, que é basicamente a gama de dados que você vai usar para seu treinamento e depois o que você vai usar para testar o seu modelo. Para ver se ele está chegando perto, ainda está calibrado, tem que mudar alguma coisa. Então, é interessante você ter dois conjuntos distintos. Então, vamos entender primeiramente a propagação. Eu já falei anteriormente da função de ativação, que é esse F, que é a função que
o somatório dos pesos com as entradas respectivas a cada neurônio é colocado numa função e vai gerar uma saída. Essa função depende da proposta de cada modelo. Por exemplo, se você for trabalhar com processamento de imagens, tem uma função muito conhecida chamada Hello, que basicamente transforma de 0 em 1. Ou tem ou não tem, ou tá ou não tá. Que é muito usado para exatamente nivelar pixel. Os pesos são o que você realmente vai treinar na sua rede neural. Porque a função já é estabelecida antes. A entrada é sua entrada. Então, os pesos é o que vai ser ajustado a cada interação para que você tenha um melhor desempenho da sua rede, para que sua rede chegue mais perto do resultado desejado. A taxa de aprendizagem é como se fosse suas passadas até o valor ideal, ou um valor ok para você. Porque dificilmente você vai ter um rede que vai dar 100% dos resultados que você queria, mas eles vão chegar perto. E essa taxa de aprendizagem vai delimitar os seus passos até chegar. Eu vou explicar isso melhor quando chegar no agente descendente. O bias, que para a gente de exatas a gente pode interpretar como se fosse o ruído, que é um agente de fora que está presente. O input e o output vai ser o que você vai pegar da sua base. O input vai ser os dados que vai trabalhar e o output vai ser a saída, que no final você vai comparar com a saída que você obteve, com a saída que você desejava obter, para ter noção do erro. E os layers são o que eu falei. O input layer, os hidden layer e o output layer. A entrada, a camada onde vai ter o processamento, ou as camadas, que pode ser mais de uma, como eu falei também anteriormente, e a saída. Então, perdão. Aqui embaixo dessa imagem tem o net, que vem de network. Como eu falei, vai ser cada neurônio presente na hidden layer. E é dado pela soma das entradas com os respectivos pesos. Por exemplo, se vocês olharem o primeiro neurônio da hidden layer, perdão, você pode ver que ele chega a duas linhas nele. Então, você vai ter a primeira entrada multiplicado pelo esse W11 mais a segunda entrada multiplicado por esse W21. Vai passar por que é o chamado net. Esse net vai passar por uma função de ativação e vai dar a saída. Então, ok. Com essa ideia, você pode perceber que a propagação nada mais é do que função dentro de função. Porque a saída de um vai ser a entrada de outro. Então, o resultado do f de net vai ser a saída para o próximo neurônio, e assim sucessivamente. Então, quando você chegar na sua saída ou nas suas saídas, que pode ter mais de um output, se você pegar o sinal que chega, nada mais é do que uma composição de função. Então, redes neurais, você pode simplificar, em termos matemáticos, com uma grande composição de funções. Você vai ter a entrada, vai passar por diversas funções, diversos somatórios, então é somar e aplicar a função de ativação. Somar, aplicar a função de ativação, até chegar no final. Esse é o conceito da propagação. Quando você chegar no final, vai ocorrer, para esse algoritmo, a retropropagação, que vai ser a calibragem do peso a partir do que você encontrou. Então, vamos lá. Como eu falei, temos o erro, que é gerado pela diferença
entre o que você queria e o que você tem. Tem diversas formas de você analisar esse erro, tem diversas funções, diversas métricas. Uma muito conhecida, que é utilizada para previsão, é o MSE, que é o Mean Square Error, que é basicamente você fazer a diferença elevar ao quadrado. E você vai fazer o somatório de tudo isso, que você vai propagar com vários dados. Então, quando você tiver o seu o seu resultado, você vai ter seu erro e você vai usar esse erro para propagar e calibrar os pesos. Vou mostrar melhor a seguir. Primeiramente, vamos entender o conceito de gradiente descendente. Isso aí a gente já viu em cálculo, que basicamente consiste na derivada da função de custo. Para que isso? Porque quando você pega o seu erro, se ele for muito largo, se ele for muito grande, for uma diferença considerável, você vai ter que caminhar, vai ter que calibrar seus pesos para diminuir esse erro. E você não tem noção o quanto você tem que descer. É como se está nesse gráfico, dessa linha, desse desenho. Você vai tender a descer ao mínimo que você pode para diminuir esse custo. E assim você tem um melhor resultado. Ah, como eu vou saber se essa diminuição que eu fiz foi boa? Na próxima propagação, onde você vai ter o resultado do seu efeito anterior. Então, as primeiras contas são só basicamente mostrando o erro, o que seria o gradiente descendente, que é a derivada da função de custo em relação ao erro, em relação ao peso, e no final, esse W vai receber o W subtraído do alfa, que é a nossa taxa de aprendizagem, multiplicado pelo gradiente descendente. O resultado desse gradiente, que pode ser normal, o gradiente descendente, ou estocástico, que nada mais é do que ele pega, em vez de fazer o gradiente descendente de tudo, de todos os dados, ele faz de alguns, para poupar tempo. Então, são técnicas diferentes, mas que usam o mesmo princípio. Vamos entender um pouco de sensibilidade e ajuste. E reajuste, utilizando a regra delta. Quando você faz a retropropagação, dependendo da quantidade de layers que você tenha, fica um cálculo absurdo. Fica realmente muito grande. Que demanda muito para você chegar ao resultado e calibrar os erros. Sendo que foi criado a regra delta e o conceito de sensibilidade. O que é sensibilidade? Seria o quanto esse erro veio de cada peso. O quanto cada peso, no caso, influenciou nesse erro. E você tem noção de que da saída, por exemplo, nesse exemplo, tem 3 pesos que influenciam nela. Então, dessa saída, ela vai calibrar esses 3 pesos, até chegar do neurônio que esse peso saiu. E esse neurônio que esse peso saiu, recebeu também pesos dele. Então, acontece essa reação em cadeia. Você vai voltando tudo que você percorreu, fazendo a calibração. A sensibilidade você consegue calcular de uma forma simples, que como está aparecendo no slide, essas 2 primeiras fórmulas são a sensibilidade, cuja primeira é quando é da saída, que leva em consideração o erro, e a segundo cálculo da sensibilidade é em relação a qualquer outro neurônio, que ele leva em consideração o que já chegou nele. No caso, se você ver, você vai para um caso prático de uma saída, você vai calcular a sensibilidade dele sendo a derivada da função de ativação dessa saída multiplicado pelo erro.
E quando você vai calcular a sensibilidade de demais neurônios, vai ser a função vai ser a derivada da função de ativação desse neurônio multiplicado pelo somatório dos pesos multiplicado pelo acessibilidade anterior. Porque, como eu falei antes, para um neurônio genérico, a calibragem do peso dele vai vir em relação à sua sensibilidade. Só que a sua sensibilidade já é afetada a partir de uma passada. Parece um pouco abstrato na hora de falar, mas tudo é mais simples quando você vai realmente pegar nas contas. E a calibragem do peso é feito de duas maneiras, assim como na sensibilidade. Tem a calibragem do peso para qualquer neurônio, exceto a entrada, que é dado pelo primeiro caso, e tem a calibragem do peso para a entrada, que é dada pela, basicamente, a troca, onde a primeira constitui do F de Nest, da função de ativação daquele neurônio, e na entrada, como não tem função de ativação para os valores que entram, você vai multiplicar apenas pelos valores que entram. Então, dessa forma, você consegue fazer que os pesos se calibrem a cada propagação. Você propaga, chega a um resultado. Com esse resultado que você consegue, você mensura ele para ver o quão longe ele está do ideal e você volta, calibrando os pesos. E na interação seguinte vai ser como se fosse o teste para que se sua alteração dos pesos chegou mais perto. Então você vai sempre nessa lógica. Propaga, calcula o custo, olha o erro, volta e fica assim, até acabar os períodos, as épocas, que eu vou tratar agora. Então, no final, ficaria algo mais ou menos assim. Você pode olhar por esse gráfico, que o custo dele começou bem alto, quer dizer, ele começou errando bastante. E com o passar das iterações, ele foi diminuindo, até que ficou bem mais baixo do que estava antes. E essa diminuição dele é diretamente ligada também ao alfa, que é o alfa que vai dar as passadas. O gradiente descendente vai ser multiplicado pelo alfa, como estava nas slides anteriores, e dependendo do seu valor de alfa, você consegue atingir esse mínimo mais rápido, você consegue atingir esse mínimo mais devagar. Um alfa muito grande pode gerar resultados que não são concisos. Um alfa muito pequeno vai demandar um alto processo computacional, porque você vai andar em pequenos passos. Então, esse gráfico mostra não só como funciona o algoritmo de backpropagation, como também mostra a importância de você setar direito os hiperparâmetros. Às vezes você cria um modelo que está bem, mas você coloca hiperparâmetros que não estão setados em valores tão cômodos e acaba prejudicando o seu modelo. E a situação ideal é que fosse quanto mais interações, menor o custo. Se não chega um momento que você pode ver que ele não desce. Então, eu estava só gastando processamento nisso. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E é assim que encerra a implementação de backpropagation. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos finalizando a apresentação do aluno Arthur. Eu agradeço muito a participação. Trabalho excelente. Eu agradeço, professor.